Pronto, já ativei. Posso? Olá, boa noite a todos e todas. Estamos aqui juntos essa noite para conversar um pouco sobre esse componente curricular, né, do nosso curso. E esse componente, na verdade, é a base da reflexão que a gente começa a fazer sobre a educação profissional e tecnológica, né? E nesse contexto, vocês viram durante essas semanas de estudo que nós trabalhamos na primeira semana discutindo um pouco sobre a dualidade da educação, a dualidade estrutural da educação brasileira, né? Que é um ponto central da nossa reflexão, especialmente nós que estamos no âmbito da educação pública. Discutimos também sobre as políticas públicas para a educação, focalizando, né, com mais ênfase as políticas da educação profissional e tecnológica. Na segunda semana, nós discutimos fundamentos legais e normativos para a EPT, quais são as leis, as diretrizes, as resoluções que respaldam o nosso fazer, a identidade dos institutos federais a partir das leis da lei que cria os institutos e que lhe dá toda um status, né, um estatuto de entidade que pode, né, promover a formação, tanto em nível técnico, quanto em nível superior, quanto pós-graduação. Na terceira semana, a gente discutiu as questões relativas à verticalização e à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e a verticalização no processo de formação da educação profissional, articulando os níveis de ensino, né? Educação básica, educação superior, a pós-graduação, e pensando as modalidades, né? Educação especial, a educação de jovens e adultos, como é que a gente atende a essas demandas, né? E a educação à distância. E agora, no final, nós estamos, na última semana, foi uma discussão já focalizando bem um objeto específico e típico da Rede Federal de Educação e da Educação Profissional e Tecnológica, que é a oferta do ensino médio integrado, né? Pensando um pouco nessas relações que se dão entre trabalho, ciência e cultura, fundamentando a, a educação profissional técnica de nível médio e o trabalho como princípio educativo. Então vamos lá, vamos conversar um pouco e aí vocês vão trazendo as questões, a gente durante esse tempo vai podendo conversar e tirar dúvidas, né? No final tem o exame final que já está no ambiente, nós já arrumamos todos, está lá disponível para vocês, então vocês vão ter um tempo agora para fazer esse exame, e aí lá na frente vocês já vão poder ver que está tudo arrumadinho no ambiente, na sala da gente, da nossa disciplina, tá bom? Então aí vamos caminhar para fazer uma reflexão, uma memória, vamos trazer a memória desse período de discussão, desse componente curricular. Então o que a gente pensa, né? Dentro do campo da estrutura da educação profissional e tecnológica, o primeiro ponto que nós precisamos discutir é a histórica dualidade que existe na educação no Brasil. E para isso a gente traz a reflexão de professora Cássia Quenza, que inclusive está dentro dos textos e indicações que nós demos durante o componente curricular, a duração do componente, e ela traz, né, essa questão de que essa dualidade é como se a gente estivesse trazendo para dentro da educação alguma coisa que não é da educação, né? Então, na verdade, ela não está restrita ao campo educacional.
Na verdade, a dualidade é fruto da imensa desigualdade que nós temos de oportunidades, de processos, né, de organizações dentro do nosso país. Então, as raízes da dualidade estrutural da educação no Brasil, antes de ser uma questão pedagógica, uma questão educacional, ela é uma questão política que versa, né, que caminha sobre as possibilidades, as diferentes formas de organização da sociedade brasileira. Né? Então, o que nos caracteriza dentro desse processo, como marcas que nós temos, como nordestinos, né, que tivemos um processo de investimento das políticas públicas muito mais atrasados em relação ao sul do país. Então, todas essas questões vão refletir sobre essa qualidade da educação pública que é ofertada, né? Então, a educação pública ofertada no país hoje, ela é demarcada por essa dualidade, que é fruto da própria desigualdade que se impõe sobre nós e sobre a qual nós lutamos o tempo inteiro, né? Então, esse é um ponto inicial e é crucial a gente compreender isso para a gente entender o campo da educação profissional como um campo que é marcado por essas divergências, por essas discussões e por essa luta no sentido de promover, né, esse espaço de formação como um espaço mais igual, um espaço mais equânime, um espaço em que as pessoas tenham as mesmas oportunidades de desenvolvimento, de pertencimento, né, e de ingresso no mundo do trabalho. Então, essa é uma marcação que é importantíssima a gente começar a compreender, como um conceito de verdade. E aí, pensando ainda nessa trajetória, né, dessa marca da dualidade, a gente tem toda essa criação dos escritos históricos e dos processos normativos que fundamentam e regulamentam a educação profissional e tecnológica. Então, a gente começa lá com as escolas jesuíticas. Né? Os jesuítas, eles trouxeram as escolas chamadas escolas oficinas, que eram escolas que davam a formação de artesãos, né, na época da colonização do Brasil, para os filhos das classes menos abastadas, os escravos alforros, né, até escravos que os próprios senhores determinavam. Então, essa era uma formação que era diferente da formação jesuítica, por exemplo, que era a formação de base no país da gente na época da colonização. Essa era uma formação que era diferente da formação que era oferecida ao restante da população das classes superiores que estavam no nosso país. Então, desde lá se demarcou essa origem de desigual, né? Em que um grupo vai fazer uma formação mais erudita, mais ampla, para poder agregar e chegar às universidades, e o outro grupo vai aprender as artes manufatureiras. É como se eu determinasse que tem pessoas que têm capacidades de aprender para serem chefes e tem pessoas que só têm capacidade de aprenderem para serem subalternos. Essa é a grande marca da desigualdade, né? E aí começou lá com os jesuítas, com as escolas oficinas, depois nós caminhamos no país com a criação dos liceus de artes e ofícios, ainda na época do Império, né? Com esses liceus que também eram espaços para os órfãos, os desvalidos, as pessoas que eram abandonadas e que eram recolhidas e acolhidas para trabalhar com a produção, com a criação, mas de manufatura. Não eram com atividades que exigissem elaboração, muitos deles nem sequer aprendiam a ler e escrever, aprendiam apenas a lidar com alguns trabalhos manuais e artesãos, e cerâmicas, e ferro, né? O que à época era exigido, para que eles fossem absorvidos pelo mercado, mas sem que eles pudessem dialogar e pleitear posições a mais no mercado que aquelas que estavam determinadas dentro da área dele. Em seguida, nós tivemos as escolas de aprendizes e artífices, já no início do século XX, né? Na marca de 1909, quando, na verdade, foram criadas as primeiras escolas técnicas, eram chamadas as escolas de aprendizes e artífices.
Aqui na Bahia mesmo, o nosso Instituto Federal. O campus que fica no Barmalho, aqui em Salvador, foi uma escola criada em 1909, no governo de Nilo Peçanha, né, para ser uma escola de aprendizes e artífices. E a característica principal dessa escola era oferecer a educação para os desvalidos da sorte. Então, eu vou atender alguém numa perspectiva puramente assistencialista. Eu não vou oferecer as condições para que essas pessoas se emancipem, que tenham autonomia, que possam crescer e se desenvolver. É apenas para que possa ser atendido os desvalidos da sorte. Estou trazendo essa marca para a gente entender essa diferença entre propostas educacionais. E aí, assim se deu esse caminhar todo da educação no país da gente. Quando a gente chegou em 1942, que foram criadas as leis orgânicas, que houve a reforma Capanema, né? Essa reforma já trouxe isso muito mais institucionalizado, porque essas leis orgânicas elas acabaram trazendo, por exemplo, a criação do SENAI, a criação do SENAC, que são sistemas de educação direcionado à formação técnica, portanto, tecnicista, focada na perspectiva de garantir a preparação necessária das pessoas para o mercado de trabalho, o mercado esse que já estava mobilizado por toda a revolução industrial que a gente estava vivendo mais ou menos naquela época. As pessoas que eram formadas nessa época da Reforma Capanema, né, com a criação, e aí eu trouxe esse marco do SENAI e do SENAC, né, SENAI era indústria e SENAC era comércio. As pessoas que passavam por essa formação, elas não tinham condições, a menos que fizessem uma outra formação, de acessar o ensino superior. Continuava assim a marca. Um grupo estuda os cursos regulares, que eram chamados à época de científico, né? E esses cursos regulares davam acesso aos cursos superiores. Iam ser engenheiros, médicos, né? Os doutores, entre aspas. E esse grupo que cursava as escolas técnicas, ele só tinha acesso à formação técnica. Ou seja, ele não conseguia aceder à formação do ensino superior porque ele não tinha a preparação necessária para lidar com os exames de ingresso para o ensino superior que existiam à época, tá? Então, essa é uma marca do que se caracteriza como educação profissional e tecnológica, né? Que tanto envolve a formação básica quanto a formação superior. A LDB 4024 de 61, que é o primeiro texto assim, oficial de LDB do país, ela traz uma proposta de equivalência, de que a gente fazendo a formação científica ou fazendo uma formação técnica, profissional, aqueles que concluíssem teriam iguais condições de ascender ao ensino superior. Só que essa lei, ela não conseguiu avançar sobre essa questão, no sentido de garantir esse acesso. A gente viveu nesse período de 61, em seguida nós vimos o período da ditadura militar, né? E esse período foi publicada uma nova lei de diretrizes e bases, que é a 5692 de 71, que trouxe toda uma configuração tecnicista ao processo de formação das pessoas no nível de básico, né, que é o caso da gente hoje, que é a educação básica, no segundo grau, como era chamado antigamente, e essa formação era uma profissionalização compulsória, ou seja, todo mundo precisava fazer um curso técnico. Então, todas as escolas, fossem públicas, né, estaduais ou públicas federais, as privadas não, as privadas permaneciam com os cursos científicos que davam acesso ao ensino superior, mas as escolas públicas, a profissionalização era compulsória, então a gente tinha milhões de cursos de contabilidade, de secretariado, de cursos que na verdade faziam a formação, emperravam a vida daqueles que pretendiam ascender ao ensino superior, porque como eles não tinham parâmetro de competição com aqueles que estavam fazendo os cursos científicos,
naturalmente, eles ficavam para trás. Então, as universidades públicas acolhiam os filhos das classes melhores, favorecidas, ao invés de acolher aqueles que realmente precisavam de universidades públicas. Porque aqueles que precisavam de universidades públicas vinham de escolas públicas que não tinham direito a ter uma formação equivalente para prestar o vestibular. Mas eles seguiam com a formação técnica. Então, aquele que era técnico em química, por exemplo, ele não conseguia fazer engenharia química, a menos que ele voltasse e fosse fazer cursinho de pré-vestibular para ter o direito a fazer o curso de engenharia química, né? Então, essa era uma dificuldade que era imposta por essa legislação, mantendo a dualidade. Em 96, com a LDB, que hoje ainda vigora, que é a 9394, com muitas modificações, mas ainda é a vigente, né? Com várias leis transversalizando ela, mas ainda é a vigente, ela afirma que deve haver uma integração da educação profissional como uma modalidade educativa. Então, a educação profissional passa a ser modalidade e precisa haver uma integração no currículo. Ela propõe essa integração. Essa integração não se dá de uma forma tão fácil, tão rápida e tão ligeira, é verdade. Mas pelo menos vem na lei essa proposta, que é de não profissionalização compulsória, como a gente via na 5692, e de potencializar e possibilitar que as pessoas fizessem um ensino médio que fosse integrado a uma formação profissional. E assim, depois dessa formação, pudessem acessar o ensino superior que assim desejasse. Só que quando ele coloca a educação profissional como uma modalidade, ele retira a educação profissional do patamar de igualdade com os processos educativos da educação básica, como, por exemplo, o ensino médio, né? E a educação básica, a educação profissional fica como se fosse um apêndice à educação básica. Então, ele propõe integração, mas na hora que a própria lei, na hora que discute as modalidades, que traz a educação profissional como uma modalidade, de certa forma ela separa, mais uma vez, essa relação. Mas lá na frente a gente vai ver que essa relação se reaproximou, que é o que a gente vai ver nesse quadro aqui agora, né? Então, olha só, o dispositivo legal, que é aquela lei que eu estava falando, né? A 9394 de 96, que é a LDB, ela pretende propor um novo contexto normativo para a educação brasileira. No artigo 35, traz a inclusão do ensino médio como etapa da educação básica. E o artigo 39 é a educação profissional como modalidade de ensino. Então, a consequência que a gente teve, foi aquilo que eu estava explicando a vocês, é a educação profissional como algo paralelo, como um apêndice à formação integral da pessoa. Embora o discurso que é previsto dentro da lei seja um discurso de educação integrada e integral. A Lei 11.741 de 2008, ela alterou a LDB no artigo 36, criando do 36A ao 42. Então, ela mexe um pouco, redimensionando e integrando as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica, a LDB. Ou seja, essa Lei 11.741, ela reaproximou o que a própria lei anterior, 9394, estava distanciando. Então, ela disse, olha, tem uma coisa errada aqui e vamos fazer isso. Mas por que isso aconteceu? Porque grandes movimentos aconteceram no país, fruto do trabalho dos educadores que lidam com o campo da educação e trabalho, do trabalho de muitas organizações sociais, de sindicatos, de movimentos sociais, movimentos estudantis, que foram requerer que, de fato, a educação que se dizia integral e integrada acontecesse. Então, essa lei foi fruto desse movimento intenso que houve, e vocês vejam a distância de 96 para 2008. 12 anos se passaram de batalha para que essa lei se efetivasse. E aí, qual foi a consequência? A reinserção do ensino técnico na educação básica, fortalecendo a necessidade de integração do currículo e a superação da dualidade. Então, foi como se a gente fizesse um ponto lá dentro da lei máxima da educação, que é a LDB, para dizer assim, olha, tudo bem, a gente vai botar aqui dentro e vai dizer que o currículo tem que ser integrado, porque a gente não acredita que as pessoas só possam ser técnicos ou engenheiro
que eles podem transitar nos dois mundos, não são mundos diferentes, porque são pessoas diferentes. A educação precisa aproximar as pessoas, criar condições para que as pessoas tenham o mesmo desenvolvimento. Ainda que essas condições estejam historicamente estabelecidas, eu preciso buscar formas de aproximar e de criar situações e oportunidades que sejam iguais, que se aproximem de forma igual. Então, eu tenho que garantir de uma forma mais intensa essa formação para os estudantes das escolas públicas, inserindo a integração curricular no currículo da educação básica. Em seguida, veio a Lei 11.892, no mesmo ano, tá vendo aí? Então, a 11.892, ela cria a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Ou seja, o que era antes escola técnica, depois virou o Cefet, que era o Centro Federal de Educação e Tecnologia, eles se transformaram no país inteiro numa rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Foi só uma mudança de nome? Não, não foi. Na verdade, o que se desejou instalar neste momento, com a alteração da Lei de Diretrizes e Bases, foi a criação de uma rede federal que desse suporte a essa discussão e que aproximasse a educação básica de ensino superior. Então, não é mais a universidade só que faz a oferta do ensino superior. E a universidade não faz a oferta da educação básica. Agora nós temos institutos federais e centros federais de tecnologia que ofertam os dois simultaneamente. Mais uma forma de tentar aproximar o que antes estava separado. E aí, com essa nova institucionalidade, as escolas técnicas, agrotécnicas e Cefetes vivenciam o desafio de integração e verticalização. Ou seja, eu aproximo todo mundo dentro de uma proposta curricular integrada, em que eles fazem a formação profissional, mas eles também estão fazendo a formação para acessar qualquer etapa e nível de conhecimento que assim desejarem, e eu promovo essa verticalização, em que o estudante que sai daqui, ele pode continuar do nível técnico, passando para o superior e para a pós-graduação, na própria rede federal. Essa é a ideia, tá? E aí a gente vê que esses documentos, eles vão tentando dar um lastro para uma construção que tentava se estabelecer e ainda tenta de romper com essa dualidade, com essa desigualdade. Então, como é que está a educação profissional e tecnológica estruturada? Dentro dessa forma de organização que é proposta na rede federal, né, nos institutos federais. Então, a educação profissional e tecnológica, ela envolve a formação inicial e a formação continuada. O que é isso? Eu tenho cursos que são iniciais de formação técnica, eu tenho cursos que são iniciais, que são de formação tecnológica para nível superior, né? E eu tenho cursos de engenharia, de bacharelados e de licenciaturas. Eu tenho cursos de formação continuada, que são os cursos que são de cursos de formação continuada para aperfeiçoamento, que são possíveis ser oferecidos pela rede federal. Temos os cursos de formação continuada acadêmica, que são aqueles cursos que são oferecidos na pós-graduação, né? Então, a gente tem toda essa estrutura. Então, dentro da formação inicial e continuada, eu tenho a educação básica, que oferta a educação profissional técnica de nível médio. Esse quadrinho aí, EPTNM, significa Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Ok? Voltou? Então, vamos lá, vamos retornar aqui. Então, no campo da educação básica, a gente tem a educação profissional técnica de nível médio, né? Esse campo, ele traz algumas formas de organização dessa educação profissional técnica, que uma é a forma integrada, como eu estava falando para vocês, antes do travamento aqui da rede. E essa forma de educação integrada,
ela se apresenta para a gente como uma possibilidade do estudante que vem do ensino fundamental cursar simultaneamente e articuladamente o ensino médio e a formação técnica. Integrar não é só cursar os dois juntos. Integrar significa de forma articulada, em que ele tenha um projeto único, uma estrutura única e que as disciplinas e componentes e práticas se relacionem e que ele possa perceber isso de uma forma articulada, integrada. Uma outra forma de oferta é a concomitante. Normalmente o estudante cursa a educação regular, né, o ensino médio regular, numa escola e vem à rede federal para cursar exclusivamente o curso técnico. Então ele faz simultaneamente os dois, porém em instituições distintas, com projetos distintos e não de forma integrada. Cada um faz o seu projeto. E por último, a subsequente, que é aquela que um tempo levou sendo chamada de pós-médio, que é quando o estudante já concluiu o ensino médio e ele vem ao instituto, a rede federal, para cursar somente as disciplinas de um curso técnico que ele vai escolher e participar, fazer o seu ingresso dentro da instituição. Então, essas são as três formas de oferta dos cursos da educação profissional técnica de nível médio. No ensino superior, a gente tem as duas possibilidades, né? A graduação e a pós-graduação. Então, a graduação, dentro da rede federal, dos institutos federais, ela se dá por oferta de cursos tecnológicos, que são os cursos mais curtos, né? Eles são menores, a temporalidade dele é menor, mas a formação também é bem direcionada, bem específica para áreas específicas. Nós temos as licenciaturas, que são um diferencial da rede federal, porque a possibilidade é de fazer licenciaturas que se aproximem, dialoguem com a formação profissional. E temos os cursos de bacharelados, que são nas mais diferentes áreas, com ênfase principal nas engenharias, né? Porque são foco já dessa relação que a gente tem com a formação técnica no sentido da verticalização que eu expliquei para vocês. No âmbito da pós-graduação, a gente tem oferta de cursos lato sensu, que são cursos menores de especialização, de curta duração, né, curta e média duração. E temos a formação stricto sensu, que aí já envolve cursos de aprofundamento e verticalização e mergulho vertical bem maior, que são os cursos de mestrado e os cursos de doutorado. Todas essas formas de ofertas, elas se articulam a modalidades da educação. E como modalidades eu tenho uma oferta em EAD, que pode se dar dentro de qualquer campo destes cursos, tanto um curso em EAD quanto partes do curso em EAD, né? Então, por exemplo, na educação no ensino integrado, eu não tenho um curso integrado inteiro em EAD, mas eu posso ter dentro das disciplinas, dentro dos componentes curriculares, momentos de oferta de atividades e de processos que sejam à distância. A EJA também, né, Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade na qual a gente integra ao campo do Instituto Federal, dos institutos federais, né, especialmente na EJA, que é integrada ao ensino médio profissional, que se chama o programa ProEJA, que é um programa de formação de adultos trabalhadores que só cursaram até o ensino fundamental. Temos também os cursos subsequentes, que ao atender públicos maiores de 18 anos, nós já caracterizamos como público da educação de jovens e adultos, além dos cursos de graduação, todos que são de educação de jovens e adultos, né? Só que com especificidades diferentes. Então, a gente tem o atendimento à educação de jovens e adultos. E tem uma outra modalidade educativa, que é a educação especial. E a essa, nós temos uma dedicação muito especial e um processo de formação permanente, porque nós acolhemos em nossos cursos, qualquer curso que seja ofertado dentro da educação profissional, a formação profissional de pessoas com deficiências, ou com transtornos de comportamentos ou de aprendizagem. Esses cursos, essas ofertas, né, quando se refere à educação especial, ela tem um respaldo na Lei Brasileira de Inclusão, que nos orienta qualquer instituição que acolhe estudantes na educação profissional e tecnológica a adaptar os seus currículos e seus processos para que esses estudantes possam estar conosco
ainda que a sua certificação seja diferente da certificação comum. Ou seja, se eu tenho estudantes que não têm condições plenas de receber aquele certificado por conta das suas deficiências e ter alguma limitação física, por exemplo, ou visual, ou auditiva, e aquela formação vai impedir que ele tenha a certificação plena porque tem algumas habilidades que ele não vai desenvolver, eu preciso pensar um currículo que garanta a ele a formação dentro daquele campo, vamos supor, das tecnologias, né, um curso técnico em informática. Quais são as habilidades que ele desenvolve e essas habilidades fazem jus a uma certificação de quê? Né? Se não é de técnico em informática, vai ser de quê? Dentro do que do que é possível ele desenvolver com as suas, dentro da deficiência que ele apresenta ou com alguma outra limitação, né? Beber um golinho de água aqui. Então, dentro do que a gente falava aqui sobre a educação profissional e tecnológica, e focando especificamente a educação técnica de nível médio, a gente tem que tomar como referência, ao pensar os processos, os projetos, os planos, o trabalho pedagógico de cada professor em cada sala de aula. Então, eu, professor, preciso entender que no campo da educação profissional, para que eu possa superar a desigualdade estrutural desse campo, que é separar quem aprende para ser chefe de quem aprende para ser só manufatureiro, eu preciso pensar no trabalho como princípio educativo. E aí nós temos 3 maiores referências no país, que são o professor Gaudense Frigoto, professora Maria Ciavata e professora Marise Ramos, que discutem esse tema, né, do trabalho como princípio educativo, pensando na raiz, ou seja, pensar o trabalho como pressuposto da formação educacional significa que eu preciso fazer com que ele reflita sobre a necessidade de ultrapassar a condição de mero consumidor, espectador de sua própria existência, ou seja, eu nasci assim, eu cresci assim e vou ficar assim para sempre, e aí eu sou um espectador, eu só consumo aquilo que me determinaram que eu vou fazer, para assumir a capacidade de ser produtor, de ser transformador social, de ser transformador coletivo, da coletividade. Então, construir processos de emancipação e de autonomia para que essas pessoas possam, lá na frente, transformarem-se e, em se transformar os espaços onde eles estão, né? Então, essa é uma base para a gente pensar na superação da dualidade da educação. O trabalho, e aí vem uma fala dos professores Frigoto, Ciavata e Ramos, o trabalho neste sentido não é emprego, não é apenas uma forma histórica do trabalho em sociedade. Ela é uma atividade fundamental pela qual o ser humano se humaniza, se cria, se expande em conhecimento e se aperfeiçoa. Ou seja, compreender o trabalho como raiz estruturante, né, como base da formação educacional da classe trabalhadora, né, de filhos da classe trabalhadora, significa não só pensar em empregabilidade, tá? O emprego, a empregabilidade está presente também, nesse sentido histórico, mas é compreender que o trabalho é fundamental, é a condição pela qual a gente se humaniza. Nós chegamos até aqui fruto do trabalho de milhões de pessoas e do nosso próprio trabalho, desde que a gente nasceu, né? Então, é o trabalho que transforma o ser humano, que faz o ser humano criar, se expandir, conhecer mais, se aperfeiçoar, né? Porque é esse esforço que é produzido individual e coletivamente que nos garante essa humanidade, constrói a humanidade até então. E aí, esse sentido de pensar o trabalho como base para a educação profissional, né, como superação dessa dualidade, dessa desigualdade, ela traz a concepção de uma formação integral das pessoas. Uma formação, como é chamado por Marx, né, uma perspectiva de Marx, uma formação omnilateral. Ou seja,
E compreender que, ao integrar o currículo, ao integrar a formação básica com a formação técnica, ao pensar nesse sujeito de forma integrada, eu compreendo filosoficamente que eu estou orientando, né, todas as dimensões da vida do indivíduo, pensando no processo de desenvolvimento desse indivíduo em torno de todas as suas dimensões. O trabalho, a ciência, a tecnologia, cultura, né? Esse é o sentido que a professora Marise Ramos nos apresenta. E aí, professor Bezerra traz: oferecer as condições para que, nas as situações mais difíceis, o homem possa compreender o que está vivendo e buscar de forma consciente e autônoma alternativas que reflitam pleno exercício da cidadania. Ou seja, eu não fico paralisado, porque se eu aprendi a ser um técnico em química e hoje eu tenho várias indústrias químicas se extinguindo, porque o caminho está sendo para outra área, vamos supor a tecnologia, eu tenho condições, porque tive uma formação integral, de buscar a superação dessa dificuldade, encontrando outros caminhos para mim, né? Buscando outras formas de conviver com essa realidade, alternativas que vão me ajudar a permanecer na cidadania, a permanecer de uma forma digna dentro da sociedade, produzindo, me corresponsabilizando pelo desenvolvimento meu e das outras pessoas, tá? Então, esse é o sentido da formação integral, que quando a gente toma o trabalho como princípio educativo, a gente pode garantir, especialmente nos cursos integrados à educação profissional, onde a gente trabalha com jovens que chegam para nós, em sua maioria, na faixa dos 15 anos e ficam conosco até os 18 anos, 17 anos. Compreender que ele é um cidadão, que ele tem autonomia para se constituir e que ele não vai se paralisar diante das dificuldades. Vamos lá. Outro conceito que vem fruto dessa reflexão do trabalho como princípio educativo, então a gente já falou da formação integral, que é entender o sujeito em todas as suas dimensões e numa perspectiva de construção de emancipação e de autonomia. A gente pensar no conceito de politecnia. Não significa ser especialista em tudo, de ler esse conceito, né? Politecnia significa, eu sou politécnico, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas vamos tentar compreender. A politecnia, ela corresponde a uma transdisciplinaridade, ou seja, não é que eu vou ter várias especialidades, eu vou ter uma transdisciplinaridade. Eu vou construir formas de trabalhar, né? O professor vai trabalhar com formas metodológicas, com formas de organizar os trabalhos pedagógicos que movimentem essa realidade, fazendo com que ele possa integrar vários campos do conhecimento e assim ele compreender o conhecimento de uma forma ampla. Essa é uma concepção que é radicalmente diferente da que propõe o ensino médio profissionalizante, que eu falei lá na Lei 5.692, que é de 1971. Em que a profissionalização lá naquela lei é entendida como um adestramento. Ou seja, a gente chamava antigamente, inclusive, muito mais de treinamento, de capacitação, né, do que propriamente de formação. Existem significados diferentes para esses conceitos. Eu não adestro pessoas como eu adestro animais. Pessoas são formadas para desenvolverem a sua autonomia, a sua capacidade de conhecer e, em conhecendo, desenvolver habilidades, desenvolver atitudes que o possibilitem viver e conviver socialmente de uma forma produtiva, de uma forma coletiva, solidária, né, e mais efetiva. Então, o sentido da politecnia é esse. Eu garanto ao estudante uma formação que lhe dê a condição de compreender os processos do conhecimento de uma forma agregada e que possibilitem, ainda que ele tenha uma formação técnica específica,
como eu dei o exemplo, um técnico em química, ou um técnico em geologia, ou um técnico em informática, ou um técnico em agropecuária, ainda assim ele possa entender que o conjunto de conhecimentos que ele tem na mão dele possibilita ele fazer outros arranjos e buscar outras contextualizações na vida profissional, na vida pessoal, né? Na sua forma de estar e de ser no mundo, tá? Esse é o sentido da politecnia. Então, é isso que a gente tem que buscar romper. Eu estou fazendo o link desse slide com o primeiro que eu falei da dualidade. Todos nós nascemos originais e morremos cópias. Nós precisamos trabalhar no sentido de romper com isso. Romper com essa dualidade que determina de que todo mundo tem que sair do mesmo jeito. Todo mundo tem que responder da mesma forma. Todo mundo precisa agir da mesma forma. Como essa imagem, a gente tem várias outras que podem ilustrar. Né? A gente tem aquele clipe The Wall do Pink Floyd, né? Que trata exatamente disso, de reproduzir mecanicamente coisas e as pessoas aprendem a virar reprodutores mecânicos. Então, eu entro como as minhas características, especialmente quando a gente está falando dos jovens, né? Que entram para as nossas escolas, e eles entram com suas características, com sua história, com sua identidade, e a gente organiza de tal forma que a gente quer que ele saia igualzinho, que todos repitam e refaçam da mesma forma. É preciso que a gente rompa com isso. Uma educação que se pretende ser omnilateral, ser uma educação integral, o adulto, o adolescente que entra, ele sai melhor qualificado dentro do que ele entra, mas ele consegue manter a sua essência. Ou ainda que ele se transforme, essa é uma transformação produzida por ele mesmo, pelo conhecimento que ele adquiriu, e não pelas formas que a gente ofertou essa educação e que fez com que ele só aprendesse a reproduzir e não a criar, a construir, a se desenvolver de forma autônoma, tá? Então, essa é a essência do pensamento que a gente precisa ter quando a gente vai pensar e organizar cursos, por exemplo, de ensino médio integrado, a educação profissional. Então, no ensino médio integrado, eu tenho essas premissas: o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura. São as premissas que vão me ajudar a superar essa situação em que eles entram de uma forma tão diferente e tão diversa, e a gente quer que eles saiam homogêneos. Não existe essa homogeneidade, ainda bem que não existe. Então é como se a gente estivesse saindo da originalidade para reproduzir cópias, né? E aí vamos ver essas premissas. O trabalho, como eu já vinha falando antes, é uma realização humana, inerente ao ser, no sentido ontológico, no sentido filosófico. Nós nos humanizamos porque nos constituímos através do trabalho. Vamos pensar nos homens das cavernas, vamos pensar no nômade, vamos pensar essa trajetória histórica. O trabalho sempre esteve permeando a evolução humana, né? E também o trabalho é uma prática econômica, com um sentido histórico mesmo, né? De desenvolvimento, de empregabilidade, nessa conjuntura histórica. A ciência é o conjunto desses conhecimentos que são produzidos pela humanidade através do trabalho, porque a ciência se deu pela produção e pelo esforço e trabalho da humanidade ao longo dos tempos, né, que vai possibilitando esse avanço contraditório das forças produtivas, né? As contradições vão aparecendo, os avanços vão aparecendo dessas forças produtivas. A tecnologia, ela é parte da ciência. A gente não precisa entender aqui a tecnologia como ferramenta tecnológica. Não. A tecnologia é uma ciência, ou seja, é uma extensão da capacidade humana. É a transformação da ciência em força produtiva e em função do seu caráter social e histórico. Eu preciso conceber que toda a tecnologia que aconteceu e que se desenvolveu ao longo desse tempo, ela vem para ajudar o homem a conviver melhor socialmente e assumir melhor as suas funções historicamente. E a cultura, não só como manifestações, né, mas as expressões materiais e simbólicas de um contexto, de uma profissão, por exemplo.
aos valores éticos, aos valores estéticos que orientam os comportamentos e as normas da conduta em uma sociedade. Então, a cultura entra nessa reflexão não como aquilo que a gente pode pensar, com as manifestações, com os traços culturais, isso também é muito importante. Mas pensar a cultura dentro de uma perspectiva de trabalho como princípio educativo é pensá-la como expressão material e simbólica e como os valores éticos e estéticos que vão orientando o comportamento das pessoas ao longo dos tempos. Né? Por que exigem determinadas coisas em determinadas profissões e não são exigidas em outras? Por que determinados comportamentos hoje, numa entrevista de trabalho, são mais adequados do que outro? O que é que se rompeu nessa cultura? Por exemplo, antigamente ninguém podia pensar, por exemplo, em uma pessoa estar tatuada, né? Ou usar um piercing. E aí você demarcava aquilo preconceituosamente como um traço de cultura que era negativo. Hoje, muito pouco se adere a essa situação, mas outros comportamentos éticos, estéticos não só no sentido da beleza, mas da qualificação do trabalho, se manifestam de forma a gente ter que aprender isso no momento que a gente está no banco da escola, no momento que nós estamos nos formando, né? Não mais nos adestrando, mas nos formando para sermos esses cidadãos que a gente quer ser. Então, quando a gente está trabalhando com esses jovens, com esses adolescentes, nós precisamos ter muito cuidado e muita atenção com isso tudo. Eles são sujeitos singulares e individuais que chegam e que precisam sair singulares e individuais, só que recheados de aprendizagens que lhe deem o fortalecimento necessário para seguir a sua vida no sentido de trabalhar, de produzir, de estar em convívio social, de exercer a sua cidadania de uma forma mais autônoma e emancipadora, tá? Então, essa é uma reflexão que eu quero deixar aqui para a gente fechar esse ponto antes de abrir as conversas que podemos ter agora, né? Que é quais os desafios do professor que atua na educação profissional e tecnológica frente à necessidade de compreender, articular e experienciar as diferentes possibilidades de ensino e colocar a sua atuação profissional a serviço de uma formação humana, integral e politécnica. Então, nós que estamos nesse campo, fazendo este curso aqui, que é no campo da educação profissional e tecnológica, uma licenciatura neste campo, precisamos compreender como o nosso fazer pode impactar, né, a formação das pessoas numa perspectiva humana, integral e politécnica. Essa é a grande questão que fica para a nossa reflexão, né? Essas respostas vão sendo construídas ao longo do tempo, e muito tempo. Então, nesse caminho é que a gente vai finalizando aqui esse componente curricular, né? E aí a gente já vai partir para fazer a conversa com vocês lá no ambiente virtual, na nossa salinha do nosso componente, onde a gente tem o exame final, em que está proposto uma nova legislação que veio agora, aprovada em 2017, que é a Lei 13.415, e que fala da formação de profissionais para formação e contratação de profissionais, né, para o exercício na educação profissional tecnológica por notório saber. Então, a proposta do nosso exame final, por isso que eu trouxe essa pergunta para a gente refletir. Essa reflexão pode ajudar vocês a pensarem sobre isso, que está proposto lá no exame final, que é o quanto essa lei, fazendo a relação com outras leituras que nós fizemos ao longo desse componente, que eu boto lá tem as indicações do que vocês devem buscar para orientar a produção de vocês, o quanto que essa alteração legal que aconteceu agora em 2007 pode impactar positiva e negativamente a formação de professores para a educação profissional e o exercício da profissão de professor no campo da educação profissional. Será que continuamos ainda buscando uma educação profissional a partir dessa nova lei editada que tenha como princípio a superação da dualidade? Essa é a questão que eu deixo para vocês responderem lá no exame final, tá bom? Então, vamos ver aí o que é que nós temos. Muito obrigada.
por esse pedaço de noite que a gente passou juntos aqui. E aí eu quero ver aqui com Yurika o que é que tem, se tem pergunta, se não tem, né? Não, né? Tô vendo aqui. Deixa eu falar com ele. Eu posso falar, né? Olha, gente, eu agradeço. Fico até muito lisonjeada. Tá? Gratidão a vocês por terem gostado dessa discussão, né? A, a possibilidade da gente conversar um pouquinho é muito boa e assim, eu estou sempre à disposição. Então eu agradeço a Fernando de Brumado, eu agradeço a Jackson de Paulo Afonso, né? 3 páginas mesmo? É, essa média, né? Tá achando muito? É não, você vai ver quando você começar a escrever, começar a pensar, você vai ver que passa rapidinho 3 páginas. Tá parecendo os nossos alunos que dizem assim, professor, você quer que eu escreva um texto de 20 linhas? Aí vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 20 linhas, né? Mas você vai ver que vai ficar tranquilo. Dá para fazer e vocês vão até querer encurtar, ter que cortar coisa, eu tenho certeza disso. Valeu, Paula, muito obrigada, viu? E estamos aqui. Qualquer coisa, vocês têm meu e-mail aí, a gente vai se falando, a gente vai dialogando, tá? Estou sempre à disposição de vocês. Boa noite para todos e todas. Uma noite bem agradável para todo mundo aí, onde vocês estão, onde quer que vocês estejam, tá bom? Um grande abraço.